Oi, pessoal, meu nome é Mário Fialho. É uma grande honra receber nosso mestre Juraci Cansado, que a 94 eu já estava comprando seus livros aqui, já estava na 30ª edição aqui da Graund, né? Trouxe o Doim para o Brasil e facilitou a publicação do meu primeiro mapa de acupuntura, de uma série de livros que inspirou muitos terapeutas, né? A Ground, que é uma editora que ele participou e ajudou a construir, e publicava todos esses primeiros livros autênticos de autores brasileiros, algumas traduções em medicina chinesa, em terapias orientais, que o Juraci é nosso mestre, nos ajudou nesse caminho no início. E há anos atrás, né, Juraci, a gente se encontrou quando a escola ainda era lá em Caraí. Você nos presenteou com uma palestra hoje que tem milhares de pessoas que assistiram. E estamos aqui mais uma vez reunidos. Queria que você desse uma mensagem aí para o nosso pessoal, para a gente bater um papo urgente para esse momento que a gente está atravessando. Beleza, Mário. Boa noite a todos. E, Mário, é realmente uma satisfação muito grande conversar com você, porque nós temos aqui uma janela comum que nos leva a uma perspectiva, né, parecida, e que essa janela é a percepção chinesa, as concepções chinesas, o pensamento chinês, quer dizer, essa forma peculiar que o chinês, enquanto civilização, ele marca a realidade que ele descreve e é realmente bastante diferenciada, já que o que sensibiliza a mente chinesa, tradicional, é algo que muitas vezes a gente desconsidera como algo não muito importante, que é o movimento e a transição. O chinês não foca, nós sabemos, né, nas formas, é claro que eles a conhecem, mas, né, o seu foco não é direcionado tampouco para o vazio do hindu, o vazio potencial. O que, na verdade, o que sensibiliza a mente do chinês mesmo é a transição. O movimento que se opera entre esses dois lotes de realidades, entre o vazio e a forma, nesse vai e vem contínuo. E ele desenvolve um conhecimento surpreendente acerca da racionalidade dos processos da vida. Então, na verdade, essa marcha das coisas que o chinês descreve tão bem e que brinda o mundo, então, né, com esse olhar que é tão enriquecedor, porque nós, enfim, para nós movimento é uma coisa natural, mas nós não entendemos como a própria vida e exercício. Nós temos, eu dizia, minha satisfação estar aqui conversando com você, temos esse entendimento em comum de que nós estamos lidando com uma civilização que é diferente da nossa, nem melhor nem pior, mas que é distinta. Isso certamente permite que a gente abra espaço para poder conhecer aquilo que o nosso olhar ocidental, por exemplo, não mostra, porque não estamos olhando por essa perspectiva, por essa janela. Isso já é um ponto em comum que a gente tem. E depois, o entendimento que você tem dessa dimensão chinesa, a começar pelo fato de que ela é distinta da nossa, eu acho que tem bastante em comum com a forma como eu também vejo. Que não se apega nem tanto à tradição, na medida em que as coisas mudam, e, portanto, nós temos que apreciar uma imagem que, enfim, é diferente daquela, mas que guarda, em essência, né, uma mesma realidade, e tampouco despreza a tradição em favor
visão mecanicista, cientificismo, um cientificismo abusivo, né? E acaba como já se fez, nós sabemos, né, na medicina chinesa, isso ocorreu com aquela reformulação feita pelo próprio Mao Tse-tung, um cara esperto para caramba, porque ele queria botar a acupuntura na janela, porque ele já sabia que a China seria o grande capitalista do mundo, e ele fez isso muito bem, de alguma maneira até facilitou a que a gente tivesse acesso à medicina chinesa, senão ficaria muito complicado para a gente, né, até entender. Mas ele amoldou aquilo de forma que se parecesse com a biomedicina ocidental, por exemplo, né? E, no final, o que resultou disso é uma árvore sem raízes. A medicina chinesa não chega praticamente despida desses fundamentos que são coerentes com a percepção dessa realidade que o chinês nos traz. A parte esses recursos técnicos que são surpreendentes, né? O modus operandi das suas técnicas, enfim, a inserção de agulhas enfim, por outros meios nesses enigmáticos pontos. Enfim, a parte disso, e ela é efetiva, ela nos traz certamente, né, uma grande contribuição, né, para determinados aportes que a nossa medicina, né, onde ela não vai, porque ela é fundamentalmente funcional e não estrutural, mas a partir disso, essa maneira de ver o mundo é um outro presente que a civilização chinesa dá para a humanidade. É uma perspectiva que a gente não leva em consideração. Isso nos ajuda muito a entender os processos da vida, de uma maneira geral. Não apenas dentro do consultório, mas aplicados à vida como um todo. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu proponho a gente conversar sobre esse momento pela qual nós vivemos, que, de qualquer maneira, preocupa e ocupa todos nós, porque é de uma turbulência social absurda, né? Nós percebemos, de alguma maneira, assim, muito impactante, né? E aí eu acho que o olhar da medicina chinesa pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com essa crise civilizatória pela qual o mundo passa e o Brasil, de maneira exemplar, está retratando e refletindo isso. Então, eu acho que a gente pode bater um papo com essa linguagem, a partir dessa linguagem. Eu vou fazer assim, uma provocação, depois dessa introdução, né, que essa compreensão do movimento, da dialética, né, dessa natureza pendular da história, muito antes do Hegel e da turma do Marx falar de uma dialética histórica, os chineses já estavam compreendendo esses grandes movimentos de alternância na alma do povo, né, no espírito e no destino das nações e da civilização. Mas eu queria fazer um retrato, antes da gente chegar no processo do Brasil, que é a crise climática e ambiental, né, como um reflexo de uma grande deficiência de yin, que é o que a gente mais vê nas pessoas, né? Dificuldade de dormir, dificuldade de meditar, dificuldade de relaxar, essa série de sintomas como sendo esse calor interno, esse yang exasperado que transborda e, né, Parkinson e outros sintomas desse calor que não encontra mais raiz, que não encontra mais o yin, gerando o fenômeno climático, né, que é o aquecimento global, gerando esses fenômenos, né, do uso da tecnologia e das luzes à noite, que a gente não desliga mais essas maquininhas, todos esses comportamentos, né, que nos colocam distante desse movimento compensatório do yin tão necessário, né, tão necessário contemplação, tão necessário meditação, tão necessário um sono de qualidade, como essa dinâmica no mundo, né, como uma grande pandemia
global subjacente, né? E no caso do Brasil, a gente está vivendo realmente um grande refluxo aí dos sintomas da nossa história que não foram bem tratados, que não foram bem esclarecidos, né? E que pedem agora, né, atenção, que pedem agora uma urgência de serem endereçados. E quero te ouvir, assim, essa minha colocação é só uma Eu provocação acho para a gente. legal isso que você colocou, porque é, eu quero até trazer um termo que hoje é usado de uma maneira até assim meio pejorativa, tipo polarização, a polarização. Olha, a vida é polarizada. A vida se move por dois polos, um alternando as suas, né, duas faces. Eu acho que o problema não é a polarização. Ah, mas a polarização radical, excessiva. A polarização radical, ela não é polarizada. Ela como que ela busca se esquivar do outro polo, como você está pontuando aqui. Aqui, no caso, certamente, uma hipervalorização do yang, que é o que nós temos, é o indivíduo, enfim, que tem, o interesse é ele, e o coletivo, em detrimento de um coletivo, em detrimento de um outro, né? Nós sabemos. Né? Então, esse é um lado necessário que nos traz, enfim, esse polo masculino, esse polo, enfim, que exalta o ego e que nós dele necessitamos, mas nós necessitamos, claro, compensar tudo isso com o outro remo desse bote, não é isso? Em que nós... Porque, veja, é tão absolutamente evidente, tão claro, que você não pode remar um bote com um remo só, de um lado só. Você gira em torno de si mesmo e acaba estancando. Quer dizer, a vida é polarizada. Agora, esse extremismo tem um nome que eu acho que é mais adequado, é parcialidade. Quando você se identifica com um dos aspectos da vida, não apenas, né, no social ou no político, da vida de uma maneira geral. Se você exclui um lado, você fica dentro de uma inverdade, porque isso é impossível. Você não pode, por exemplo, pegar uma moeda e dizer, não, só me interessa uma das faces, digamos, cara ou coroa, sem que você acabe levando as duas de qualquer maneira, a contragosto. Não tem como você dividir o mundo em dois. Você divide, sim, a sua cabeça. Você divide aquilo com que você lida. Se você tem poder político, social, por exemplo, você divide um país, você divide o mundo. E essa fragmentação, na verdade, ela não ocorre. É engraçado quando se diz assim, o mundo está correndo um risco muito grande, a Terra está sendo... Não é o mundo que está correndo, é nossa sanidade, é nossa capacidade de entender o mundo. O mundo vai muito bem, da maneira que for, porque ele inclui, inclusive, o caos. Isso é que é muito importante. O mundo aceita a totalidade. A totalidade não pode excluir um outro lado. Tem um livro do François Julian. Você conhece o François Julian? Um sábio não tem ideia? Isso, um sábio não tem ideia. Isso é fantástico. Ele não tem uma ideia pré-concebida. E mesmo aquela que ele adota e que ele pontua, a ideia congruente com o momento. É o momento que traz uma interpretação, e não aquela que você quer retratar, né, por saudosismo, por apego ou por qualquer outro preconceito. Quando você, então, adota aquela perspectiva do momento, você também já não pode mais se apoiar nela. Então, você deixa de ter no momento que você a tem. Ela serve só pelo momento. E eu acabei de falar, e o momento já é outro. Ou seja, o que o chinês pontua é que ele nos instiga a estar vivendo cada momento, porque todo esse histórico que nos leva a ter certas convicções, elas têm também um certo uso, tudo tem uso, como um norteamento,
Mas, de fato, a vida é cheia de surpresas. E a cada momento tudo pode mudar. Quando você se apega a certas crenças radicais, e elas se tornam, enfim, parciais, porque essa é só apenas a parte que você adota, e desatualizada, e irreal, e fake, e fictícia. Quer dizer, é deliberadamente uma negação do real, do próprio real em si, que os chineses dão o nome de Tao. E que nos traz é o céu, com sua abrangência, né? Ele, enfim, apresenta um momento, e esse momento pode surpreender. Quer dizer, nós estamos vendo exatamente o contrário disso. Então, como o Julian pontua muito bem, isso é o inverso de uma sabedoria. A sabedoria não é uma filosofia, posto que a filosofia também tem os seus ditames, suas crenças, tanto que cai no princípio da contradição. A sabedoria é outra história. Ela, de fato, é perene, de fato, ela se mantém, e ela nem... O François Julian, eu estava relendo o livro hoje, ele diz, e ela nem tenta esclarecer. Não há nada a esclarecer. Ela é evidente, ela é imanente, ela é o que está acontecendo, e não o que você gostaria, o que você espera, o que você deseja, o que você se lembra, e, enfim, e imagina que venha a ser. É o oposto do que nós temos hoje, Mário. Não só no Brasil. Há uma valoração da informação em detrimento da sabedoria. Não é isso? E a sabedoria é uma informação que se ajusta. E a coisa justa é aquela que se ajusta. Então, a noção aproveitando ainda, sabe que não tem ideia, a noção de Zong, Z-H-O-N, né, chinesa, como justo meio, nada tem a ver com meio termo, covarde, não é um centrão, nem o nosso PSDB de antigamente, não é uma coisa covarde e morna, não é nada disso. É algo solto que se ajusta ante o que é. É o que é, caramba. E a vida não está querendo explicar isso. Ela nos convida a estar em sintonia com ela. Tem aquele ditame chinês que é o homem se regula pela terra, que é a natureza, a terra se regula pelo céu, que é o céu que a tudo abrange e nos traz, né? Nos traz é o mensageiro, né? Que traz os momentos. O céu se regula pelo tal e o tal se regula por si mesmo. Vai discutir com quem se regula por si mesmo? É de uma falta de sabedoria atroz, não é isso? Certamente. Então, E uma lição fundamental desse movimento, né, expresso no Tai Chi, no movimento de alternância, é entender que os extremos produzem o seu oposto, né? Esse movimento de transformação da energia, né? Então, nada mais parecido que com uma extrema, dentro dessa polaridade do indivíduo e do coletivo, que a gente pode chamar de esquerda ou de direita, né? Historicamente, mas nada parecido com uma extrema-direita que uma extrema-esquerda. Tem essa transformação da energia, enquanto o processo de acertar o alvo, né, do som, da precisão, da justa medida, né, de aquilo que os gregos alertavam, né, tipo, cuidado com a desmesura, né, cuidado com a híbris, é esse ponto que a gente convida as pessoas a retornarem, né, esse ponto de ponderação, de equilíbrio, de justiça, né, que são os conceitos que atravessam esse retorno à fenomenologia, né? Como a gente se viu numa geração que estava já se livrando das ideologias, mergulhando numa pós-modernidade, buscando as tradições de sabedoria do mundo, de repente é atravessada por fake news e ninguém mais sabe o que acredita, e tem gente achando que a Terra é plana, e essas coisas todas que a gente viu acontecer nesses últimos anos. E eu vivi isso aqui. Teve gente que chegou aqui na escola achando que a Terra era plana, e a gente ficou ali tentando ouvir com atenção e carinho, né? Essa
esse apego à forma, né? Esse apego a, a um desejo desorientado, né? A uma híbris, a uma desorientação do desejo que se perde dessa medida fenomenológica, né? De olhar como é, e que é tão importante para a clínica, né? A clínica, o cuidado do outro é ver o que é e não tentar colocar a pessoa numa caixinha, num rótulo, numa forma predeterminada, que é um dos grandes tesouros da medicina chinesa. Sem dúvida, Mário. E enquanto você falava também, eu fiquei pensando nessa justa medida, que é a medida que se ajusta, né? Ajusta, exato. Se ajusta, é o que é justo. Ela pode ser em qualquer ponto do espectro como todo, da totalidade, que é uma totalidade, é do todo, do Sim. todo. Ela pode ser. Então, pode haver um momento onde o extremo e o radical pode ser necessário. Sim. Mas um ato contínuo ele deixa de ser já. Pode ser que deixe de ser rapidamente. Mas, de qualquer maneira, as cartas se colocam, né, de uma maneira onde o todo está envolvido ali dentro. Se é o todo, é qualquer gesto. O que nos compete, na verdade, é buscar responder adequadamente a essas questões que a vida está trazendo. Ela pede um tipo de comportamento. Ela pede que a gente aprenda a dançar. Aí, quando você tem um momento, para falar agora, para jogar o foco aqui para o nosso pobre Brasil, e o mundo também de uma maneira geral, mas aqui de uma forma mais exemplar, né? Quando você tem uma polarização do tipo extrema esquerda, extrema direita ameaçando, aí você pode dizer, mas a extrema esquerda também se parece muito com a extrema direita. Deixa isso de lado, porque a extrema direita é mais perigosa na medida em que ela nega isso de cara. Ela nega, o que eu acho interessante que esses caras fazem é que eles são expropriadores de verdades. Eles pegam uma verdade, por exemplo, a filosofia perene, a ideia de que existem verdades né, em todo tempo, em todos os lugares. Mas essas verdades são sabedorias, ou seja, elas não são datadas, elas não são exclusivas, elas não são códigos de conduta, né? exatamente, nem moral, nem nada, nada. Elas são em aberto. Isso é uma sabedoria perene. A vida é como ela é dessa maneira, entende? E aí você vê que esses caras se aproveitam de certas noções de sabedoria como essa e as desvirtualizam. Eu vi aquele... como é o nome daquele filósofo mesmo, o cara lá que Popper. foi para... O cara nossa, que morreu, qual é o nome dele? O brasileiro, Olavo, Da extrema-direita Olavo lá. de Carvalho. O Carvalho, exato. Olavo de O Carvalho. Olavo. Exatamente, até me esqueci do nome do Olavo de Carvalho agora. Ele usava, né, essa noção da filosofia perene, né, sabedoria perene, para determinar uma visão de mundo onde tudo é relativo, porque não existe verdade nenhuma, então você pode criar sua própria verdade. Isso é um absurdo, não é disso, não é isso que se postula, é exatamente o contrário. As coisas são verdades quando elas congruem, quando elas estão congruindo, quando elas estão... Tem um determinado momento que é o caos, então você diz, é caos. Esse momento é o caos, agora o caos também gera ordem. E eles, na verdade, deturpam essas noções e esses conceitos de maneira bastante abusiva. E mais, se propõem a trazer uma verdade exclusiva, por outro lado. É contraditório, não, a verdade exclusiva. Está com Deus, está com a verdade, está com o bem platônico, aquela coisa toda, está tudo com eles, isso na mão da extrema-direita. Então, a extrema-direita é muito perigosa, porque ela usa até a democracia, mas a democracia permite que exista uma extrema-direita. Você não pode ter
dentro da democracia, uma ideia que é antidemocracia. É uma contradição em termos. Que é a defesa que o Popper, que é o outro filósofo que eu pensei que você estava referenciando, já dizia, né, que a tolerância com a intolerância resulta na intolerância. Então, a gente não pode deixar passar. Exatamente. A tolerância com a intolerância é intolerância, gera intolerância, né? Ou seja, você vota na intolerância, não é isso? Isso. Por outro lado, nós temos que saber usar essas ferramentas polarizadas, porque tem um outro adágio chinês que é excesso de dar limites é falta de dar limite ao dar limites. É maravilhoso isso. Uma vez mais, você dá limite demais, parou de ter limites na sua falta de limites, de dar limites. Olha que coisa louca. Quer dizer, a vida é dessa maneira, e isso não é de se esperar que... Aliás, Platão fala que a sabedoria é para os deuses, é dos deuses. Sim, mas você pode acessá-la, você pode contemplá-la, você pode meditar sobre a sabedoria. Você não vai entender porque ela não propõe nenhum tipo, ela não é um enigma. Ela é clara, é o que está acontecendo, é o congruente, não é isso? Agora, é acessível à reflexão profunda, mas não é o que nós temos hoje. Hoje o que nós temos, e aí tem uma coisa, né, que também é ambígua, que nós estamos fazendo isso agora por força da internet, não podemos viver sem ela mais, ninguém mais vive sem celular, ninguém mais vive sem... E realmente se fez necessária, e é necessária, e acabou, e não tem volta, não resta a menor dúvida. Agora, por outro lado, abriu a caixinha de Pandora, porque hoje qualquer coisa vale tanto quanto qualquer outra coisa, mas não é bem assim. Dependendo da circunstância, do momento, algo se destaca como mais congruente. Então, ele tem valor naquele momento. Não é isso? Exato. Isso não é, né? Não é elitizar, dizer que aquilo é bom. Ele é o justo naquele momento. Se você tem uma chave que entra naquela fechadura, ela se ajusta. Ela é melhor do que todas as outras chaves para abrir aquela porta naquele momento. Uma outra porta já não é mais. Então, você não pode generalizar também e nem cair nesses relativismos absurdos, onde nada tem valor implícito. Esse tipo de coisa. Mas esse tipo de compreensão, a gente estava falando aqui no começo do que acontece com a medicina chinesa, ela é praticamente despida dessa sabedoria. E isso, paradoxalmente, ajuda que ela se popularize. Sabe? É engraçado, né? Sim. Como diz o Ken Wilber, ninguém consegue ser 100% errado. Exatamente. De repente, você tem uma coisa, essa reformulação que o Mao Tse-tung fez, se você pensar bem, foi muito necessária. Despira a medicina chinesa da sua sabedoria. Nós não teríamos enzimas, como ainda não temos, para assimilar esse tipo de sabedoria, esse saber. Né? E mesmo se você se remete aos gregos, com as nossas filosofias também são muito dicotômicas. Você, quando traz uma tese, já provoca uma antítese, e a síntese não resolve isso de forma nenhuma, ela já cria uma nova situação, uma nova tese, com uma nova antítese. E aí, né, como quando Confúcio fala o samba não tem ideia, é porque ele não cai nessa arapuca. Né? Ele não vai afirmar categoricamente, ele vai viver aquele momento, mas já não pertence. Ele abraça e desabraça. Abraça e desabraça. Agora, quando é que nós podemos esperar que esse tipo de valor tenha algum significado nos dias atuais? Onde nós temos essas meritocracias, o Yang, como você sugeriu aqui. O Heidegger foi o último aí que tentou defender, por conta da influência dos seus alunos japoneses,
trazer essa sabedoria, trazer a metafísica de volta, trazer a reflexão sobre a natureza do ser e essa abertura fenomenológica, né, que inclusive influenciou o François Julian. Mas o Heidegger já estava descrevendo, olha o que está acontecendo aqui, a modernidade está fazendo que o nosso pensamento todo se torne instrumental. Né? Tá todo mundo com um martelo na mão e tudo que vê é prego. Então, essa instrumentalização das práticas, dos saberes, por um lado, permite uma divulgação, uma padronização, uma formação da MTC, né? Como o standard, mas você se perde de todo o rio, né? Da tradição, da vida, do fluxo, das relações, dessa dinâmica mais sutil que as tradições nos emprestam, né? Daquele foco de sabedoria que se transmite, né? Na Índia chamam de paramparam. Está instável. Você está com dificuldade de ouvir, mas eu estou gravando bem aqui. E isso permite esse conhecimento se renovar, mas em poucos espaços, né? Para a maior parte das pessoas, eu vou aguardar um pouquinho. Para a maior parte das pessoas, esse conhecimento ficou só encaixotado ali e ele é um presente, como dizia o Rilke, que você é uma carta que você precisa abrir para ler. Entende? Para a maior parte das pessoas, você recebe a cartinha e não lê o conteúdo. Então, a medicina chinesa ficou como um depositário de um fluxo de sabedoria, mas que é preciso ter o coração, né? Tem que ter o Shen para poder receber essa informação celestial, senão ela não se atualiza, porque ela não é só cópia, né? Ela é viva. Esse é um tema importante aí para os momentos atuais, né? E como na história também, né? Essa coisa da gente querer repetir o passado, que é um tema aí da extrema-direita, né? Antigamente é que éramos felizes, no tempo do meu avô é que as pessoas sabiam viver, e essa idealização do passado como característica, né? Ontem, Da ontem, né? extrema-direita, do ontem, é uma fuga do presente também, é uma fuga da realidade também. Em prol de um futuro também que dá para você entender Não tem futuro. aonde isso se Matar dirige. todo mundo, matar o inimigo, deixar todo mundo morrer. Acabar com o ambiente em que você está inserido, em prol de um progresso que Deus sabe para onde que vai, essa nau dos insensatos. Não, um absurdo, não há reflexão. Ao mesmo tempo, uma carga de informações que nunca houve no mundo. Né? A caixinha de Pandora está aberta e hoje é possível fazer qualquer coisa, né? Para o bem e para o mal, e todo mundo se julga expert em tudo, enfim, todo mundo sabe tudo, e tem informação, mas não tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, você não tem como utilizar bem essa informação. Ela deixa de ser uma boa informação para o momento. Ela não é justa, ela não se ajusta. Agora, como provocar esse tipo de interesse, de reflexão, para uma sabedoria quando a informação é prática, objetiva e operante e nos garante aparentes conquistas e bens, e todo mundo hoje está querendo ganhar o mais rápido possível, ganhando, ninguém sabe muito bem o que é. Essa é uma questão muito difícil para ser lidada. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos precisando mesmo é de educação. Nós precisamos de nos educar melhor. Não é de ensinamento, é de educação. Quer dizer, a educação propõe. Educar é propor diálogo. Diálogo é que nos faz pessoas melhores. Quando você ouve o outro, você está olhando percebendo que o outro, o que você não consegue ver, e você não consegue ver, a sua percepção, né, não inclui esse outro, até que no diálogo
ele te traga isso. Esse tipo de coisa, cada vez menos valorado. Isso é que é alarmante. A parte dos problemas políticos e objetivos que nós temos aqui, porque também tem uma coisa, para que falar de política? Tem gente que diz que eu não gosto de política e tem aquela coisa do pessoas que dizem que não gostam de política são condenadas a ser governados por quem gosta. Caramba, a política faz parte da vida, e que parte, né? Era importantíssima. Né? Mas... Estando na teoria do Wilber, né? O indivíduo, o coletivo, o pessoal, o subjetivo, o objetivo, o individual e coletivo, aqueles quadrantes, né? Ajuda muito a gente a pensar nessa importância, né? A medicina chinesa, por exemplo, ela não está dissociada da cultura onde ela nasceu, da linguagem de onde ela emerge, a nossa compreensão de mundo é a mesma coisa, a objetividade, né, da nossa saúde, das nossas circunstâncias ambientais, os sistemas onde a gente está inserido. Então, e eu me lembro que a gente já conversou sobre o Wilber há mais de 10 anos atrás, então, que é um pensador que a gente não vê, né? Cadê as pessoas? Cadê o Wilber? É básico para a gente pensar de uma forma com um pouquinho mais de integridade, um pouquinho mais de ponderação, sem ficar defendendo essas polaridades, né? Sem fazer o que o Wilber chama dessa, desse autoritarismo de visão parcial, né? E essa frase do Wilber que você citou, né, de que ninguém pode estar totalmente errado e ninguém também está totalmente certo, traz uma cadência desse ponto de equilíbrio, né, em que você aprende a escutar com ouvidos, como dizia Lao Tse, com ouvidos dóceis, né, aos 60 anos, né? Meu coração podia ouvir os desígnios do céu, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras do justo. A gente chega nesse ponto de escutar o ponto de vista da diversidade de visões e ver que tem riqueza ali, ao invés de querer impor nossa perspectiva, nasce o encontro, né? Nasce essa possibilidade de escuta, de conversa de quem para quem, de coração para coração. Com certeza. Né? E o adendo é, ninguém consegue ser 100% errado, nem que tente, nem que se esforce totalmente, porque esse é o ponto que eu estava querendo, sabe, reiterar aqui. Não é uma questão de estar errado, é de ser real ou não ser real. Não existe 100% ponto, a não ser o todo, que inclui os dois. Quer dizer, não existe, não adianta procurar, você não vai encontrar alguma coisa, uma moeda que só tem uma face. Por mais que você corte ela, vai ter duas faces. É louco isso. E é engraçado, Mário, porque a gente não precisa nem chegar no Wilber, Simone de Beauvoir, Todos os Homens São Mortais. Você chegou a ler esse livro também? Não li Simone de Beauvoir. Olha, ela toca nessa questão. É o cara que queria ser imortal porque ele culpava o tempo por ele não fazer o bem absoluto. E ele não tinha tempo para isso. Aí, um dia, na Idade Média, ele conhece um mago que dá para ele uma porção. E, aliás, quando o mago dá para ele, você não vai morrer mais. Cai uma gota assim, um rato bebe lá também um pouquinho da coisa. E aí, a história, que começa na Idade Média, está na atualidade, e hoje ele é um professor de filosofia que está completamente sem saber o que fazer da vida dele, porque ele tentou ser 100% bom, e sempre ele fazia alguma coisa que desagradava à custa de alguém, tinha gente que sofria, não tinha como. No meio do caminho, ele falou, vou ser 100% mal. E tinha um outro lado lá que se lucrava com as maldades dele e que se dava muito bem, ou no mínimo que aprendia bastante com aquilo ali. No final, ele viu que não dava para ser nem absolutamente bom, nem absolutamente mal. Seu áudio agora falhou um pouquinho. Ali.
E ele está no intervalo de uma aula dizendo, meu Deus, lá vai o mundo, quando isso aqui for que nem uma lua, e não tiver mais nada, e tudo que tiver acabado, e a Terra vai ser só uns meio buraco e acabou tudo, porque já passaram os momentos, aqui estarei eu e aquele maldito rato, aqui do meu lado. Muito engraçado, porque ontem eu vi um episódio acabou de sair o Sandman, do... Sim. E você gosta de Sandman também? Acho que a gente tem muita Olha, coisa. tenho aqui quadrinhos e tal. E saiu agora a série da Netflix. E tem um episódio que é essa história. Sandman dá lá a vida eterna para um cara e a cada 100 anos eles se encontram e tem esse diálogo. Eu achei sincrônico aí, isso aí que você trouxe. Então, Juraci, é, já que a gente está chegando no real, já que estamos falando do absoluto, do céu, então vamos falar do que realmente interessa, né? Porque a gente às vezes fica tangenciando essa questão, embora o tal seja aquilo que não se pode dizer, né? Mesmo sendo dito, não pode ser compreendido e tudo mais que se diz sobre o que não se pode dizer. Tem uma expressão que eu acho muito, acho uma expressão legal, desculpa te interromper. O tal é aquilo ante o qual todas as palavras recuam. Perfeito. Bom, é a mesma coisa, mas impressivo. E eu queria refletir um pouco sobre isso que a gente pode chamar de uma espiritualidade real, ou esse ponto de não dualidade, né? Esse ponto, seja na tradição advaita, seja no taoísmo, ou seja na tradição hermética ocidental, a pedra filosofal, né? Que é fruto desse processo de alquimia interna. Como é que você... Porque uma pergunta também que a gente atravessou, né? E chegamos a esse ponto, é como, né, seguir transformando chumbo em ouro, né? Como se relacionar com o tempo e manter a face da moeda sendo capaz de olhar face a face. Quando que essa fragmentação se desfaz? E aí, deixo para você essa que é a grande pergunta de todas as perguntas. É a grande pergunta de todas as perguntas. Tem um livro em português chamado O Guia do I Ching, de Carolyn Anthony. Ela já avisa logo, não é para jogar, ele é para comentar. E ela comenta bem. E ela sempre me deixava desesperado, porque vira e mexe ela dizia, saia do controle, entregue para quem tem competência. Quem em você tem competência, que se chama o sábio. É você também. Mas não deixa essa questão com a criançada insubordinada, medrosa e ambiciosa, né? Egóicazinha, porque quer as coisas e quer ter controle ante ao que não conhece. Por quê? De fato, então, tentando chegar nessa tua questão, eu acho que ela começa pelo entendimento de que realmente eu não sei. Tá, tudo que sei, o que, não, que nada sei. Não, mas que não tem. Vir aqui para morar no mato e poder olhar para o céu à noite, numa noite de lua nova, e ver o tamanho da minha ignorância, eu ignoro tudo isso, Mário. Eu não sei de nada. Eu tenho algumas informações acerca de coisas que já não existem, aconteceram. São importantes, a gente chama isso de experiência, mas são importantes como norteadores. Mas aponta para o norte, mas não é o norte. Não podemos, né, ser literalistas. Para a lua, isso. Exatamente. Aponta para a lua e olha para a ponta do dedo. Que diabo é isso? Né? Então, aí a gente cai nesse literalismo louco. O que seria a verdadeira religiosidade? O que seria espiritualidade? O que seria exatamente? Eu acho que começa por esse entendimento. Começa. Esse é um primeiríssimo degrau. Porque se eu já entro trazendo a verdade e dizendo que Deus falou comigo e que eu sei e o caramba, eu não deixo espaço para saber nada. Vou ficar só oco na minha ignorância. Por quê? Bem da verdade, quem muitos sabem entre nós, os grandes sábios olham para o céu. Pô, você pega um livro de física, astrofísica,
E os caras dizem, caramba, eu não sei se existem multi-universos, eu não sei se existe, enfim, um limite, se é infinito. Se não... Eu não sabendo, mas essas questões são fundamentais. Ou seja, eu não sei que diabo vem a ser essa vida. Eu sei algumas coisas, por exemplo, não é um enigma a ser decifrado. Não, a vida não se permite a isso, que a nossa cabecinha possa... que você pode inseri-la dentro da sua pequena... Aliás, é uma contradição. Quando você vai botar um sem limite e sem tamanho dentro de uma coisa limitada, como é a tua mente, o teu cérebro. Atual, essa que pergunta, essa que busca. Quer dizer, é desafiador porque ela não permite um entendimento a partir das premissas que você já tinha. Tem uma piadinha que eu vi um dia desse que era assim, a mulher está falando assim para o cara, poxa, essa noite eu tive um sonho louquíssimo. Eu estava andando e, de repente, eu virei uma girafa, mas aí a girafa era uma árvore, e depois era minha mãe que morava lá dentro, e depois começou a falar um monte de loucura, e vira para ele e diz assim, o que será que esse sonho quer dizer? Ele disse, não quer dizer nada, se quisesse falava claro. O sonho é um sonho. Aquela dimensão existe numa outra linguagem. Você está querendo o quê? Que é outra situação. Eu acho que essa humildade é fundamental. Você realmente entender. Por outro lado, tem muita coisa que nos cabe fazer, como, por exemplo, escolher melhor os nossos dirigentes. Isso, a longo prazo, faz diferença? Eu acho que não. No final, tudo que vai acontecer, aí é Chico Xavier, tudo que nos acontece é um exercício espiritual, bom ou mal. Ou você está aprendendo pelo amor, ou está aprendendo pela dor, o universo não vai perder nada com isso, ele não vai perder tempo porque ele é dono do tempo, ele está além do tempo, ele é intemporal, quem tem tempo sou eu, quem não tem tempo sou eu. Mas eu penso da seguinte maneira, isso aqui, com devido respeito, é um manicômio. Todo mundo que vem para cá não está no seu juízo perfeito. Tivesse, não estaria enfiado dentro de um saco de pele e se restringindo quando a nossa dimensão, tudo leva a crer, é sem limite. Eu não termino aqui no meu corpo. E aqui dentro desse nosocômio, que não para de chegar e sair, entrar pessoas, tem diferentes tipos de loucura. Tem os loucos de pedra, tem os loucos mais tranquilos, os loucos mais calmos, né? São chamados terapeutas, quando eles estão calmos, porque ele também pode chegar em casa e deixar de ser. Beleza, Maluco beleza. Tem maluco de toda forma. Eu acho que a gente vem aqui para trazer à luz do dia essa confusão que já existia antes. Eu não acho que o mundo nos traz nada, nenhuma doença, nem nada. Eu já trago ela e tento abrir. Agora, tudo é remédio? É. Tudo é ajuda? É. Mas o remédio pode matar também. sim. Mas o que importa isso? Dentro desse contexto, então, ninguém morre. Peraí, morre sim, morre. Esse que está aqui falando sente dor, tem emoções. Então, eu acho que, eu acho que a função da espiritualidade é tentar entender a sua loucura pouco a pouco e não incomodar a vizinhança. O mínimo. Palmas para incomodar a vizinhança. Porque, de qualquer maneira, incomoda. A minha loucura não se restringe a mim, porque eu não me restringo a mim. Sim. A gente interage, queira ou não queira. Mas se eu tiver um pouco mais de cuidado com isso, se eu aprender isso, talvez eu vim aqui para aprender isso mesmo, eu posso estar mais em sintonia com essa coisa que a gente chama de, né? Tal. O tal, né? Mas o tal que tem um nome não é o verdadeiro tal. Deu um nome, já limitou, né? Mas a Spinoza, definir Deus é negá-lo, e vai por aí fora, né? Ou seja, a gente sabe disso. Então, eu acho que essa espiritualidade ela passa por a gente se educar espiritualmente. Educar no sentido de entender
que a gente precisa se entender mais. Um pouco, que eu não me basto, que é o híbris lá, né? Essa soberba de achar que, dizem os gregos, que os deuses não perdoam. Esse pecado ele não perdoa, né? Quando você julga que sabe tudo, que você é igual a um deus, Medidas. você é, mas desse tamanho que você está ainda, meu amigo, não é não, você é uma mosquinha. Aí ele amassa ali. E eu acho que isso exclui a necessidade de igrejas e se juntar coletivamente? Também acho que não. Senão, uma vez mais, eu estou sendo parcial, já estou excluindo alguma coisa. É necessário? Ajuda, ajuda. Atrapalha muitas vezes. Eu fico com os titãs, eu não sei quem é. Polícia para quem precisa de polícia, igreja para quem precisa de igreja. No fundo, somos nós. Todos nós, em diferentes graus, precisamos ainda, né, dessas instituições, com tudo que elas também nos restringem e nos congelam, com convicções, né, imperativas, que me impede de estar... E o mundo mudando, e o mundo mudando. Quer dizer, é mais ou menos por aí, não sei. Na verdade, Eu fico aqui, primeiro, fascinado, sabe, Juraci, que é raro para mim ter uma conversa como essa, porque eu fico aqui quase como o judeu diante do Pentateuco, concordando, porque tem essa afinidade incrível, né? Talvez pela influência do Wilber e tal, mas eu vou concordando, tem esse fluxo. Eu acabei de pensar, eu falei, gente, conversar mais mesmo com o Juraci, que afinidade incrível de ideias e de pensamento, principalmente com relação a essa atitude, né, de entender que cada pessoa está aprendendo uma lição diferente, e essas frases eu uso o tempo todo, né, principalmente para os amiguinhos pós-modernos aí que querem, não quero mais saber de polícia, não quero mais saber de justiça, não quero mais... Não, é preciso, tem os irmãozinhos aí que precisa de polícia, você ficar quietinho um pouquinho, entende? Mas não precisa ser volta para a escola, né? Chega de planeta prisão, falando aí dos espíritos, chega de planeta prisão, vamos transformar num planeta escola, chega de planeta manicômio e hospitalar para a gente virar uma escola, né? Então, escola para todo mundo que precisa de Relatório escola, né? geral. A escola ainda está como horizonte de sentido aí para a gente movimentar esse mundo e poder ter a conversa sobre esses temas essenciais. Juraci, Mas deixa vou eu te dizer mandar apenas, Silvio, que essa afinidade de pensamento eu também tive em relação a você. Sério. Não estou trocando confete contigo, não. Tanto que quando aqui o teu aluno João, que é João, isso. próximo, quando ele Uhum. me disse, Mário, eu falei, caramba, eu tenho sintonia com o pensamento. A gente não conversou muito, na verdade, mas a gente já percebeu a sintonia. Tem uma sintonia na maneira de não saber, inclusive, de saber que não sabe e continuar andando e não vai parar por causa disso, né? Falando no João, eu vou mandar pelo João um exemplar do meu livro aqui para você, que é Que um maravilha. livro muito inspirado aqui também no trabalho da dinâmica da espiral, do Wilber, né? Tem os níveis todos de consciência aqui, um trabalho de transformação de crença, e aí é uma teoria de tudo, aqui é o volume 1 de 4 volumes, eu vou mandar aí para você de presente. Que maravilha. Quero que Opa, você conheça aí. já estou aguardando já. Que coisa Uma boa. alegria, assim, eu fico, enfim, depois as pessoas, principalmente meu grupo que vão assistir esse vídeo, falam, poxa, mas tá aí, né, essa sintonia de pensamento. Juraci, quero te convidar a deixar uma mensagem final aí para o nosso público. Quero agradecer, assim, essa oportunidade, essa conversa que a gente teve. Vamos marcar outras, agora que a gente venceu a fronteira do tempo e do espaço, né? Na virtualidade aqui da comunicação, a gente marcar outras conversas como essa. Foi uma alegria. Agradece a Raquel,
agradecer a você mais uma vez. Eu fico meio emocionado, né? Quando eu mostrei aqui para o pessoal no início, mas aqui estão... Tem outros, mas aqui estão 2 livros aqui do Juracy, da Ground. Esse aqui eu acho que ainda é mais... Esse aqui é a 6ª edição, entende? Esse aqui é a 6ª edição. Deixa eu ver de que ano que é. O outro é de 94. Esse aqui... 70 e pouco. Esse é de 73, né? Então... não, a publicação é de 77, o ano que eu nasci. Então, o Juracy tem essa potência seminal na presença da medicina chinesa no Brasil, né? E na minha experiência, eu fico até tocado, porque esses eram os livros que tinha, a gente começava a praticar Douyin, reunia com um amigo que eu tinha chinês, fazia no outro, a gente via o mapa, assim. Então, esses manuais assim foram nossas primeiras portas para esse universo da medicina chinesa, e os meus alunos, em nome próprio de todos os meus alunos ao longo desses anos, a gente agradece esse poder da linhagem, né? Da gente plantar essas sementes no mundo de esperança, de cura, de saúde, que você tem feito tão magistralmente e também sem confete, sem purpurina, mas celebrando essa grande dinâmica do caos, do carnaval, da festa e da alegria da vida em todas as suas faces. Obrigado, Mário. Querido, olha, não é falsa modéstia, não é nada mesmo. Eu fui precursor, sem dúvida, pioneiro, sem dúvida. Mas uma coisa que eu entendi rapidamente é que, aparentemente, a gente atribui ao pioneiro uma visão e um conhecimento. Não, ao contrário, ele é cego e tateia no escuro. Ele vai guiado por alguma coisa, né? O rum, né? A alma do fígado, né? Que é intuitiva. Né? Ele percebe imagens, mas ainda não existem formas, e ele tem esse dom, mas lhe faltam muitos outros. Isso é o pioneiro é ele. E, no meu caso, Mário, para ser mesmo preciso, eu não fui mestre no sentido daquele que vai lá, traz um conhecimento com esse conhecimento de causa, de ser o grande mestre. Não, eu chego à medicina chinesa e veja, o que me sensibiliza ali? Autocuidado. Depois, a compreensão de todo aquele arcabouço que permite ajudar o outro. Eu não tenho esse dom que você tem, que minha mulher Raquel tem, da clínica. Eu não me diz muito. Eu sei que, se eu dedicasse, eu poderia, mas seria um terapeuta relativamente medíocre, da média, porque não assim, digamos, aquela virtude mais destacada que entra em cena e que diz, para mim, é o autocuidado. O cuidar de si mesmo para poder melhor cuidar do outro. Também. Não é que o outro seja também mais importante. Não tem essa. Quem é que é mais importante? Sou eu, sou o outro. A importância está em cuidar-se, cuidar do outro, se for possível. Geralmente, precisa disso. E tem determinadas coisas, o que me sensibilizou bastante no Douyin, que é muito importante lembrar que a palavra é japonesa, isso já me trouxe muita confusão. À época eu não sabia. À época ninguém sabia de nada, Mário. 70 e poucos, comecinho dos anos 70, que eu tive contato com isso em Nova York. Ninguém sabia, a medicina chinesa não tinha chegado, a acupuntura estava se avançando ainda. Então, a gente não sabia de absolutamente nada sobre esse tipo de coisa. E essa coisa de meridianos e pontos, tudo muito novo. E quando eu experimento a prática, que me chegou com o nome de Douyin, meu Deus, mas por que essa técnica chinesa? É Taoyin nas origens. Taoyin, Tao é o equivalente a Do. No século V, a China passa
sai do seu isolamento, que ela se construiu à parte do mundo, e visita o Japão, e sai de kimono japonês. Ali uma simbiose maravilhosa, e o japonês dá a complexidade, aquela riqueza até abusiva do chinês. Você vai fazer Tai Chi Chuan, tem 20 mil estilos, esse tipo de coisa, você desiste, caramba. O japonês é mais objetivo, siga esse caminho agora, mais imanente, mais em cima. O chinês é também, mas eu acho que ele tem paciência chinesa. Para a gente, eu acho que não emplacaria, ela não chegaria legal aqui se viesse direto da fonte. É muita coisa. Estima-se que hoje existem 18 mil estilos de Qigong na China. Imagina, você vai aprender Qigong e fala, meu, qual dos 18 mil? Ainda mais com a nossa cabecinha que nos leva a acreditar que uma coisa exclui a outra. Então, esse é o caminho certo. Pronto. Existem estilos para variados tipos de pessoas e estilos de pessoas. Mas o que eu estou dizendo? Chegou aqui com o nome de Douyin, tá? Foram os japoneses que o trouxeram, mas o Shiatsu também é um nome japonês, mas ele é amor, você sabe, Tuiná na origem, enfim, de qualquer maneira. Mas eu dizia, o que me pegou mesmo foi a ideia de que eu podia fazer alguma coisa para me ajudar. E aquilo ali, que se verificou de uma maneira muito prática, muito evidente, olha, você se ajudando aqui, ainda me traz o seguinte, um entendimento. Primeiro, não é que eu tenha o direito de me cuidar. Porque a essa época, Mário, isso era inexistente. Isso era chamado de ingerência. Saúde não é da competência do indivíduo. Isso é um médico que faz isso. E você cala a boca. E ato contínuo, e eu estou encerrando, e ato contínuo, eu entendo que não é apenas um direito, é um dever. Por exemplo, escovar meus dentes tem que ser eu. Tem algumas coisas que só eu posso fazer. O outro nem pode fazer, porque ele não tem esse entendimento. Tem coisas pequenas, o adoecimento, quando ele começa a se instalar, ele é tão incipiente que o outro não vê. Por mais que ele seja um grande médico, ele ainda não viu até que o adoecimento começa a mostrar a sua cara. Então, isso, para mim, foi extremamente revolucionário. E isso é que eu gosto de trazer, honestamente, minha modesta contribuição. Porque nunca fui um terapeuta, nesse sentido do termo, sabe? E acho um barato esse trabalho terapêutico. E o meu é trazer as pessoas, instigar as pessoas a fazer o dever de casa. Tanto que eu chamo, por exemplo, a minha prática de faxina. Aquela prática dos meridianos, Sim. eu chamo de faxina. Poxa, mas isso é um desmerecimento. Não há nada mais importante numa casa do que uma faxina. Aliás, Juraci, tem uma frase sua que eu uso sempre, eu sempre cito nas aulas, né? Esse termo que a medicina chinesa não faz diagnóstico, faz previsão meteorológica. Essa é genial, entende? É sempre uma frase sua aí, importante aí dessa contribuição. Mas prossegue. Não, mas aí, então, eu me despeço dizendo que foi um prazer enorme e que é isso que eu pretendo, sabe, continuar, se der a oportunidade, e você está me dando agora, né, a oportunidade de continuar fazendo isso, que é o que eu sinto que eu posso fazer bem. Eu acho que eu posso chegar até as pessoas e tocar a elas nesse ponto, dizer, você precisa de cuidar de você e você tem esses meios e você vai se assustar como que isso não é tão pequeno assim. E que isso é um pressuposto necessário, até para facilitar a vida do seu terapeuta. Senão ele faz, você desfaz amanhã. Não é isso? Mas eu quero agradecer a você, mesmo de coração, dizer que foi um prazer muito grande. Foi difícil aqui as nossas conexões, porque a mídia, para mim, é isso aí, é completamente nova, é uma das coisas que eu ignoro totalmente, né? Mas foi um prazer muito grande e eu espero que nós tenhamos outros momentos de diálogo. Se o caminho infinito do tal assim permitir. Juraci, eu quero dizer para as pessoas que eu vou deixar um link para aquela outra palestra que você deu para a gente aqui na descrição desse vídeo
E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Juracy e da Raquel, que tem um trabalho com alimentação super importante, é companheira do Jura, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais e entrar em contato aí com o Juracy e com a Raquel. A gratidão enorme, Juracy, para mim, para os meus alunos, pela essa escola, e essa discussão tão importante, né, de convidar os terapeutas a ter essa visão inclusiva, integral, não dual, e manter esse olhar para o absoluto, para o todo, como verdadeira fonte de toda a cura. Beijo grande para você. Grande. Que Deus nos ajude no caminho. Até. Tchau, querido. Até.